Já percebeu que agora até no mercadinho da esquina tem leite zero lactose? Será que a intolerância à lactose está se tornando uma moda ou as pessoas realmente estão diagnosticando mais? Esse vídeo é um compiladão com as informações mais importantes sobre a intolerância à lactose realizado por eu mesma, que tenho lugar de fala. Eu sou Luísa Schiavini, sou nutricionista e nesse canal eu falo sobre saúde, ciência, nutrição e autoestima. Então, se você gosta desses temas, se inscreve aqui no canal para receber as notificações assim que eu publicar novos conteúdos. A lactose está presente em todos os leites de mamíferos, seja leite humano, de vaca ou de outros animais. A lactose é o açúcar do leite. Não se trata de uma proteína, mas sim de um açúcar, ou seja, um carboidrato. Então, mesmo que você não sinta o gosto doce, ainda assim ele tem esse carboidrato que vai se transformar em açúcar lá no nosso intestino. E justamente por ser um carboidrato complexo, quando ele chega no nosso sistema gastrointestinal, mais precisamente no intestino delgado, esse açúcar precisa ser quebrado em duas partes, glicose e galactose, para então ser digerido. Pensa comigo, tá? É como se o intestino fosse uma peneira bem fina que só consegue absorver moléculas bem pequenininhas, diferente da lactose, que é uma molécula grandona e por isso precisa ser fragmentada para então passar nessa peneira. E quem faz essa quebra é a enzima chamada lactase. Esse nome é muito parecido com lactose, então cuida para não confundir, por isso que gera tanta confusão, mas são coisas diferentes. A forma mais comum da intolerância à lactose é a hipolactasia do adulto, e é essa que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Em intolerância à lactose existe uma baixa produção ou nada de produção de enzima lactase, portanto não tem a quebra daquela molécula de açúcar no sistema gastrointestinal, então os sintomas desconfortáveis começam a surgir. E essa quebra precisa sim acontecer para nós conseguirmos digerir o leite animal. A intolerância à lactose trata-se de uma condição muito comum e torna-se mais evidente em algumas raças como a negra, onde até 80% dos adultos têm deficiência de lactase. E é menos comum em outras, como os caucasianos, onde acomete aproximadamente 20% dos adultos. No geral, estima-se que a intolerância à lactose afeta aproximadamente 70% da população mundial em diferentes níveis. E sim, é possível digerir a lactose a vida toda, mas em algum momento passar a ter pouca produção da enzima lactase e se tornar intolerante à lactose. É comum observar que pessoas idosas que passaram a vida toda bebendo leite tranquilamente, depois dos 60 anos começarem a apresentar sintomas relacionados à má digestão de lactose. Aqui é importante ressaltar que a intolerância à lactose é totalmente diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que é a APLV. Como eu expliquei na primeira parte do vídeo, a intolerância à lactose ocorre no trato gastrointestinal, enquanto a APLV ocorre, na sua maioria, em crianças abaixo de 5 anos de idade e é mediada pelo sistema imunológico. Adultos raramente possuem APLV e, quando possuem, os sintomas normalmente vão além de estufamento, gases e desconforto. Até o final do vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre o diagnóstico dessas duas doenças para o melhor entendimento. Os principais sintomas da intolerância à lactose são flatulência, que são os gases, distensão abdominal, também conhecido como estufamento. Inclusive, muitos intolerantes à lactose se queixam de ter que abrir a calça para digerir melhor, né? Então vai num rodízio de pizza, consome bastante lactose, a impressão que dá é que precisa abrir aquela calça de tão estufado que fica. Também temos falta de estabilidade no formato e coloração das fezes. É aquela pessoa que fica variando na escala Bristol, que é a nossa escala de padronização das características fecais. Por vezes o cocô tá Bristol 1, mais bolinha, endurecido, e por vezes no mesmo dia fica amolecido ou até mesmo com um padrão mais diarreico, num Bristol 6, Bristol 7, né? A intolerância também é marcada por uma possível urgência para evacuar, provocando constrangimento social. Também pode ocorrer constipação intestinal, podendo ficar longos períodos sem evacuar. Em alguns pacientes com intolerância à lactose é comum nós termos deficiência de vitaminas e minerais, demonstrado nos exames laboratoriais e na clínica do paciente, com manifestações de sonolência, cansaço ou falta de concentração.
Então, como nós diagnosticamos a intolerância à lactose? Nos adultos são observados sintomas e feito um teste de retirada de alimentos com lactose no dia a dia. Se os sintomas melhorarem, é muito provavelmente que se trata de uma intolerância à lactose. Essa retirada precisa ser orientada por um profissional, pelo motivo de que quando nós retiramos leite e derivados da alimentação, precisamos substituir os alimentos equivalentes em composição de proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. Se essa substituição não for realizada da melhor forma, especialmente em longos períodos, corre-se o risco de ter uma deficiência de nutrientes, especialmente cálcio e proteínas. Para diagnosticar, o padrão ouro é o teste de hidrogênio expirado, mas ele não é tão disponível, principalmente dentro da saúde pública. O teste que acaba sendo mais disponível e acessível para confirmar o diagnóstico de intolerância à lactose é o teste oral de tolerância à lactose, também conhecido como teste de provocação oral à lactose. Ele funciona da seguinte forma: o indivíduo chega no laboratório em jejum e é feita uma primeira coleta de sangue para verificar o valor de glicemia basal, que é a glicose no sangue. Após isso, a pessoa vai ingerir um líquido rico em lactose, vai aguardar em torno de 30 minutinhos para fazer a segunda coleta de sangue e depois são realizadas mais 2 ou 3 coletas de sangue. Ou seja, vai ficar bastante tempo no laboratório. E a lógica do teste é a seguinte: se a pessoa produz enzima lactase suficiente capaz de quebrar aquela molécula de lactose em glicose e galactose, a glicemia sobe. Então, caso não aumente a glicemia no teste ou aumente muito pouquinho, é sinal que essa pessoa não está produzindo quantidade de enzima suficiente para promover a digestão da lactose. Eu sei que parece super complexo, tá? Mas esse tipo de reação acontece no nosso corpo o tempo inteiro. A diferença é que eu tô falando para vocês como que funciona com bastante detalhes, mas isso está acontecendo o tempo todo. Nós temos que ter muito cuidado com a interpretação dos resultados desse teste, porque pode levar a muitos resultados falso positivo e falso negativo. Por isso que o ideal é levar esse resultado para o seu médico e para o nutricionista. Existem casos de intolerância à lactose secundários. Então a pessoa se torna intolerante por um tempo limite após ter alguma condição de saúde, como uma disbiose intestinal mais agravada por uma intoxicação alimentar, ou ter feito uso de alguma medicação que provocasse algum nível de agressão intestinal e diarreia. Então ela se torna temporariamente intolerante até o intestino se readequar e aí depois ela reverte essa intolerância à lactose, algo que não acontece com a hipolactasia do adulto. Em relação ao tratamento, ou lidar com a intolerância à lactose no dia a dia, nós vamos seguir a seguinte lógica: se eu não produzo enzima lactase, preciso repor ela de alguma forma para digerir leite e derivados, correto? Correto. E é por isso que existem os suplementos de enzima lactase. Elas podem vir com a apresentação de sachês ou de comprimidos, e a utilização deve ser brevemente antes da ingestão de alimentos com lactose. Hoje em dia, ainda bem que é super comum entrar em farmácias e ter várias marcas de enzima lactase diferentes para escolher, mas quando eu descobri a minha intolerância à lactose há 15 anos atrás, era muito difícil encontrar essas enzimas e nós tínhamos que encomendar dos Estados Unidos. Eu lembro que era $1 por enzima, e na época o dólar era bem mais barato, Então era bem mais difícil, a gente só tinha leite de soja, opções de soja sem lactose. Então hoje já tivemos um grande avanço em relação a isso. Para algumas pessoas, a utilização da enzima não se mostra tão eficaz. Nesses casos é interessante investigar a presença de outras questões digestivas, como a síndrome do intestino irritável, disbiose intestinal, e também verificar se a dose prescrita e a utilização da enzima estão corretas. Cuida para ver se não está utilizando a dose pediátrica, viu? Então nós vamos utilizar uma dieta com produtos zero lactose no dia a dia e nos momentos que nós formos consumir produtos com lactose, utilizamos a enzima lactase logo antes da refeição. Pessoalmente, dividindo com vocês, eu tive um sério problema com produto zero lactose lá quando eu fiz a minha reintrodução aos lácteos, porque eu mesmo assim ficava distendida, estufada, mal, e aí eu descobri a minha síndrome do intestino irritável. Então eu tenho a intolerância à lactose bem agravada, mas às vezes não é somente ela que me causa o desconforto. Eu também tenho outros alimentos fermentativos que me causam o desconforto e que confunde com os sintomas da intolerância à lactose. Por isso que vale a pena consultar um gastroenterologista e um nutricionista para entender o que está acontecendo no seu intestino. Uma dica é: teste marcas diferentes de enzimas e também de produtos zero lactose.
não tem respaldo científico nenhum, porque na teoria é tudo a mesma coisa, né? Só muda a marca, as doses são as mesmas, a composição é a mesma, só que eu particularmente percebo diferença de um leite para outro, de uma enzima para outra, vai entender, mas acontece bastante comigo e eu vejo que acontece bastante com os pacientes também. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo 2 tabelas publicadas no meu site, uma mostrando o valor nutricional do leite de vaca comparado com as bebidas vegetais e a outra que mostra a quantidade aproximada de lactose nos alimentos para facilitar a vida de quem recém descobriu a intolerância e está aprendendo a lidar com ela. Outra curiosidade, quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca e foi um diagnóstico muito errado, porque a médica nem coletou os parâmetros imunológicos, né, as imunoglobulinas que seriam para mostrar se eu tinha mesmo essa alergia à proteína do leite de vaca, não foi feito prick test, não foi feito nada, só com base no teste de tolerância oral à lactose e uma endoscopia. Então assim, depois que eu comecei a estudar nutrição, eu vi que não faria sentido nenhum aquele diagnóstico e eu mesma entendi, né, que se tratava de uma intolerância à lactose e não uma alergia à proteína do leite de vaca. E aí refiz minha curva, né, da prova oral de lactose e estava super alterada ainda, mas os meus padrões imunológicos todos normais. Então eu comecei a reintroduzir o leite, eu fiquei 8 anos sem consumir leite derivados, nem o sem lactose, nada, porque eu tinha muito medo que eu tivesse alergia, porque foi me dito isso, né? No fim não tinha. Então é legal vocês terem esse conhecimento de que a PLV em adultos é muito raro, né? Eu tive que ficar 8 anos me privando de uma alimentação sem necessidade e aí quando eu reintroduzi foi maravilhoso porque eu pude ter uma Páscoa normal novamente, né? Então me conta aqui como é que é a tua história em relação à intolerância à lactose, tem alguma curiosidade, gostaria de saber alguma coisa? Comenta aqui no vídeo.